Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. O assunto de hoje é o verdadeiro avivamento. Então vamos começar com este assunto, verdadeiro avivamento. Hoje no meio cristão, vemos várias explicações e afirmações a respeito de avivamentos. E por esse motivo, esse é um dos assuntos mais importantes dentro das Escrituras Sagradas, porque trata-se da imputação da vida de Cristo em um pecador que foi perdoado, redimido, purificado, para que a vida de Cristo possa ser imputada neste ser. Então vamos começar com este assunto, verdadeiro avivamento. Hoje no meio cristão, vemos várias explicações e afirmações a respeito de avivamentos. E aqui vamos abordar dois tipos de avivamento muito exemplificado no meio cristão. E um deles, muito falado, é aquele que vem pela oração de um povo cheio de dedicação a orar. E por este motivo, de um povo aplicado e devotado à oração, daí é vindo o avivamento. Ou seja, a ideia aqui é que um povo dedicado a orar, para que por intermédio da oração venha o avivamento. Mas será realmente o avivamento vem por intermédio de oração? Temos também um outro tipo de avivamento muito aceito no meio cristão. Ou seja, temos muitos tipos e formas de avivamentos relatados na história do cristianismo, mas estes dois serão suficientes para nós chegarmos realmente à compreensão do verdadeiro avivamento que as Escrituras Sagradas nos apontam. O outro tipo de avivamento muito falado é citado pelo meio cristão, é aquele que se refere a um tipo ilustre de pregador histórico no meio cristão, e daí vem o avivamento. Mas será verdade? Essa também é uma ideia, que o avivamento vem pela pregação de certos ilustres pregadores na história do cristianismo. É o que vamos descobrir nas Escrituras Sagradas. O que é o avivamento? Nós começamos com esta pergunta porque a resposta está embutida na própria pergunta. Ou seja, avivamento é o ato ou efeito de avivar. Isto é avivamento, é o ato ou efeito de avivar. Para entendermos melhor o processo do avivamento, vamos ler Efésios 2, do 1 ao versículo 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O texto afirma que estávamos mortos
por causa do delito, ou seja, por causa da infração ou crime que foi gerado por causa do pecado, ou porque pecamos, pois o pecado traz a morte, ou seja, a morte só veio por causa do pecado. Pecamos e a morte vem para todos. Isto é fato. Então, aí que vem a misericórdia sobre todos os pecadores, sem exceção. E só depois da aplicação da misericórdia é que ele aplica a sua graça. Mas a sua graça é aplicada unicamente a pecadores que aceitaram a sua condição miserável, pois a misericórdia só pode ser aplicada a um indivíduo que reconheceu a sua situação miserável e assim estará apto a receber o processo de justificação, purificação e aí sim, depois de tudo isto, a vivificação. O texto também fala das obras que foram preparadas de antemão para que aquele que crê ande nelas. Então, que obras são essas? É uma pergunta e iremos respondê-la. Aqui fica evidente que estas obras é o cumprimento de Cristo a toda a lei, pois nós éramos incapazes de cumprir a lei, mas precisávamos das obras que vêm do cumprimento de toda a lei. É aí onde entra o cumprimento de Cristo por toda a lei em nosso lugar. E para ficar claríssimo o que é verdadeiramente o avivamento, vamos ler Gálatas 2, versículo 19 e versículo 20, afirmando que o único avivamento é a vida de Cristo no interior de todo aquele que crê. O avivamento é Cristo em nós nos avivando, não para uma vida pecaminosa, e sim para uma vida separada do pecado. Isto é o avivamento. Vamos ler Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo entregou-se por mim. Isto realmente, verdadeiramente é o avivamento. Isso não depende de religião, isso só depende da misericórdia do nosso Salvador. Queremos que você entenda claramente que respeitamos a oração, a pregação, mas é necessário que entendamos que avivamento não vem por oração e nem por ilustres pregadores. O avivamento é a imputação da vida de Cristo naquele que crê. Todo aquele que crê vai receber pela substituição da sua vida a vida de Cristo. E esta vida dentro de cada indivíduo é que nos vivifica para uma nova vida, que é a vida de Cristo. Entenda, a oração tem seu lugar, mas não é para avivamento. Quem nos aviva é unicamente a vida de Cristo. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo
em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.